Você realizou uma cirurgia plástica e seu intestino ficou preso por 3 dias. Isso é normal? Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é o canal que nós temos para descomplicar um pouco a cirurgia plástica. Traduzir para uma linguagem que você, que não pertence ao mundo da medicina, possa entender. Assim, você pode realizar uma cirurgia com mais segurança e mais qualidade. Então, seu intestino ficou preso após uma cirurgia plástica. Por que isso acontece? Vamos começar por um ponto que eu acho fundamental de ser explicado e que muitas vezes passa desapercebido a todos nós, mas que dão uma série de explicações para muitas das questões que nós temos com relação ao nosso organismo. Nós somos seres que nascemos para viver na natureza. A natureza do nosso corpo é viver, muitas vezes, num ambiente hostil. Na realidade, nós não nascemos somente preparados para viver numa cidade, nos alimentarmos de alimentos que compramos em supermercado e termos uma vida civilizada. Essa é uma invenção e uma criação muito boa, muito tranquila, mas é uma invenção da própria humanidade. O nosso organismo, como um ser vivo, ele na realidade é preparado para viver num ambiente extremamente hostil. E vocês vão entender o porquê que eu estou começando a explicar isso. Exatamente porque quando nós nos submetemos a uma cirurgia, é óbvio que a equipe médica, o ambiente que serve para que possamos realizar uma cirurgia, o centro cirúrgico, estão todos preparados para fazer um ato de agressão ao corpo muito bem calculado, dentro de parâmetros seguros, diminuindo consideravelmente os riscos de infecção, reparando de tal forma os tecidos, ou melhor, deixando eles preparados para que o próprio corpo consiga fazer a cicatrização da melhor forma possível. Esses todos são objetivos de uma equipe cirúrgica quando submete você a uma cirurgia. E não importa o tipo de cirurgia, sempre esses cuidados estão presentes. Muito bem. Mas o organismo da pessoa que está se submetendo à cirurgia, ele não entende que isso está sendo feito num centro cirúrgico, com todas as regras de asepsia, com todo o material estéril, né? Ele não sabe disso. Na realidade, para o organismo, ele pode estar sofrendo uma agressão num ambiente hostil, exatamente na natureza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você vive na natureza, vive num ambiente selvagem, e está caminhando por esse ambiente, por essa floresta, e é atacado por um javali. É uma situação hipotética, obviamente, mas esta agressão lhe lesionou de tal forma que você mal consegue se movimentar. Dificilmente você teria condições de caminhar até uma fonte de água. E por que eu vou falar da água? A água é a segunda substância mais importante à manutenção da vida. Depois do ar, depois do oxigênio, a água é a substância mais necessária a conseguir manter a vida em qualquer ser vivo. Então, o nosso corpo, quando sofre uma agressão como esta hipotética do javali, ele precisa se precaver da dificuldade do acesso à água. O acesso ao ar, bom, se existir essa dificuldade, em poucos minutos a vida se vai. E não existe uma forma de o nosso corpo reservar ar. Então, esse é um mecanismo de defesa que não existe no corpo. Mas o nosso organismo pode sim reservar água. Na realidade, ele consegue, com a segunda substância mais importante à vida, causar
ou melhor, criar um depósito de água. Como que isso se dá? Muito bem, a água que nós temos, o acesso à água, ou melhor, a fonte de água para o nosso corpo, só se dá através de um mecanismo, que é o trato gastrointestinal. A fonte que nós alimentamos o nosso corpo com água, ela não entra através da pele, ela não entra pelas orelhas, ela só entra pela boca e segue o caminho que todas as substâncias que nós ingerimos seguem. Ou seja, boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, que é o intestino fino, o intestino grosso, e algumas substâncias são eliminadas pelas fezes. Muito bem, a água segue esse trajeto. E ao longo desse trajeto, ela vai sendo absorvida conforme a necessidade. Mas veja bem, nós precisamos ter uma quantidade de água tal que não é eliminada. Uma quantidade de água que continua com este bolo alimentar, o bolo que depois lá no intestino chamamos de bolo fecal, ela precisa seguir junto dele de forma a hidratá-lo para que a gente consiga eliminar esse bolo fecal de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila e amena para o organismo. Então nós temos que ter uma ingesta de água tal que consiga nutrir todas as nossas necessidades celulares e ainda assim uma certa sobra para conseguir eliminar dejetos. A mesma coisa se dá com a urina. A urina nada mais é do que uma quantidade de água que precisa diluir alguns substratos que não sairiam do corpo na forma sólida. Então, diluídos em água, saem sob a forma de urina. Muito bem, então a fonte que o nosso corpo tem para buscar água a partir do momento que ele sofreu o trauma, nada mais é do que retirar o máximo de água possível do intestino. É onde tem água. Então o organismo vai chupar, vou botar entre aspas, mas ele vai sugar através da membrana que recobre o intestino por dentro, que é uma mucosa, e vai sugar toda a água desse bolo fecal. De tal forma que o que sobra do bolo fecal está extremamente ressecado, porque o corpo, inteligentemente, guardou a água para as futuras necessidades de recuperação daquele indivíduo que sofreu o trauma. Por sinal, se você acha importante esses vídeos, você quer submeter-se a uma cirurgia plástica ou até já se submeteu, ou então conhece alguém que quer se submeter, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário ou uma pergunta. Isso nos motiva a continuar produzindo esses vídeos para vocês. E talvez você se pergunte, onde fica armazenada essa água? Vamos lá. Na bexiga? Com certeza não. A água que está na bexiga está pronta para ser eliminada, levando consigo aqueles dejetos que precisam estar diluídos nela. A bexiga não tem como função armazenagem de água. Um outro local que nós temos água numa certa abundância é o sistema circulatório. Coração, artérias, veias, capilares. Esse sistema, sim, possui uma quantidade de água ativa circulante dentro dele, diluindo as células do nosso sangue. Mas esse sistema ele é limitado, ele não consegue aumentar a sua capacidade. Num determinado momento, se ele começa a ser sobrecarregado de água, ele vai extravasar essa água. A célula também tem uma capacidade limitada. Ela não consegue expandir de forma muito exuberante, porque senão ela romperia. Então a água que é reservada no nosso corpo, ela fica num espaço que não é dentro da célula, não é dentro do vaso. É um espaço extracelular, extravascular, e que nós conhecemos em medicina e chamamos de terceiro espaço, que é um espaço no meio dos tecidos. É esta água que causa o edema, o inchaço. Então, a nossa reserva, a nossa forma de reservar água no corpo
é exatamente jogando essa água neste terceiro espaço. E no caso de uma lesão, seja por uma agressão num ambiente hostil e selvagem, seja por uma cirurgia plástica realizada ou qualquer outra cirurgia, a depender, obviamente, do porte da cirurgia, esta reserva de água vai se dar numa certa quantidade neste espaço. É por esta razão que você faz uma cirurgia de lipoaspiração, uma colocação de uma prótese mamária e acaba ficando com os membros inferiores inchados, as mãos inchadas. Na realidade, esse é um mecanismo de defesa que o corpo tem de se preparar para o acesso à água. Então, daqui advém uma dica muito importante. No pós-operatório de qualquer cirurgia, hidratação é fundamental. É fundamental que você ingira água. Por quê? Porque assim você vai fazer com que seu corpo reconheça que tem acesso a essa substância e não precise ficar guardando em grande quantidade ou por um tempo exagerado. Naturalmente, o organismo começa sistematicamente a eliminar essa água à medida que ou necessita, puxando para dentro do vaso sanguíneo e utilizando onde é necessário, ou eliminando, novamente lubrificando o bolo fecal ou diluindo os detritos que vão ser eliminados pela urina. Então, o organismo, a partir do momento que percebe que tem acesso à água, ele vai voltando à sua normalidade. Isso é absolutamente comum a todo paciente que se submete a uma cirurgia de um determinado porte para maior. No meu caso, como cirurgião plástico, eu vou dizer para vocês assim, que cirurgias de pequeno porte dificilmente vão causar um mau funcionamento intestinal, ou melhor, manter o intestino muito ressecado às custas de reserva de água. Imagine, por exemplo, uma cirurgia de orelha, de correção de orelha de abano, uma cirurgia palpebral, uma cirurgia íntima. Dificilmente vai causar um ressecamento tal ao ponto de que o intestino não vai funcionar bem no pós-operatório. Agora, já a partir de uma prótese de mama, uma lipoaspiração, uma plástica de abdômen, qualquer cirurgia, uma cirurgia de face completa, isso muitas vezes já é o suficiente para o organismo ligar o alerta e reservar essa água. Então, o intestino, nesse caso, pode ficar preso. E aqui eu gosto de trazer a seguinte informação para quem é meu paciente. Se isso acontecer com você, você entra em contato comigo e eu vou prescrever a você a medida necessária à correção disso, o medicamento necessário. É óbvio que aqui eu não vou querer prescrever um medicamento através de um vídeo, mas a cada caso, estudando cada paciente individualmente, a gente sabe exatamente qual é a substância que a gente vai prescrever para que você consiga fazer com que o seu intestino volte a funcionar de forma adequada. Mais uma vez, espero com isso ter esclarecido algumas das dúvidas muito comuns ou situações muito comuns que ocorrem no pós-operatório de uma cirurgia plástica. Não só no pós-operatório, mas nós vamos conversar aqui de pré-operatório, de peculiaridades de cada tipo de cirurgia. Obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo.